Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Diz a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, contudo, replicou: Senhor, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque, apesar de nós, a sua misericórdia tem sido derramada nesse lugar, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos pecado contra o Senhor, nós não temos feito aquilo que o Senhor espera de nós, nós não temos estado na tua presença como o Senhor espera de nós, mas nós estamos aqui agora, Senhor Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor. Nós queremos te conhecer um pouco mais, nós queremos entender o mistério da tua palavra um pouco mais, não para engrandecer a nós, Senhor Deus, mas para que nós possamos engrandecer ao Senhor com a nossa vida totalmente, Senhor Deus, voltada para ti. Senhor Deus, tira do nosso coração toda soberba, toda falta de simplicidade essa noite, e coloca no nosso coração a tua palavra, Senhor Deus. O teu Espírito Santo é poderoso para ministrar segundo a necessidade de cada coração, Senhor Deus. A mesma palavra pode ser ministrada em cada coração de uma forma, Senhor Deus, que venha produzir naquele coração modificação, Senhor Deus, para que essa pessoa se pareça mais com Cristo Jesus. Senhor Deus, nós suplicamos, Senhor Deus, vem essa noite com teu Espírito sobre as nossas vidas, toma esse povo aqui, Senhor Deus, arrebata esse povo da maneira que o Senhor quiser, pelo tempo que o Senhor quiser, e ministre aqui em cada coração a tua verdade, Senhor Deus. Tu és o Deus suficiente das nossas vidas, tu és o único Deus, Senhor Deus, o Deus em quem nós queremos nos curvar essa noite, Senhor Deus, não só com os nossos corpos, mas com os nossos corações, Senhor Deus. Faz um milagre aqui, Senhor Deus. O teu servo treme aqui à frente, Senhor Deus, porque é muito grande, muito perfeita e muito reta a tua palavra para um servo, Senhor Deus, pequeno, pecador, Senhor Deus, falar dela. Mas se a sua misericórdia for liberada sobre a vida dele, Senhor Deus, pode hoje, Senhor Deus, haver entendimento da tua palavra, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, faz um milagre em nós. Amém e amém. Meus irmãos, interessante que o Senhor Jesus, ele tinha uma luta, e a luta era contra aquele povo judeu, que o Senhor veio para eles, mas que eles não receberam o Senhor. Se nós voltássemos aqui no início do capítulo 15, havia uma necessidade daqueles judeus, daqueles fariseus, daqueles homens que estavam sempre, aqueles escribas, sempre querendo mudar a pregação de Jesus, ou fazer com que Jesus fosse ali desmascarado. Na ideia deles, Jesus era um impostor. Então eles falam muito daquelas leis que eles mesmos fizeram, daqueles costumes que eles mesmos fizeram como regra, e eles chegam a dizer ao Senhor que estava errado, os discípulos nem lavavam a mão para se alimentar, e o Senhor então responde: a contaminação não é o que entra, mas é o que sai. Aquilo que entra vai para o seu estômago e dali ele é mandado embora, mas aquilo que sai dos corações,
A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Essa semana, eu estava num local, cortando o cabelo, e um homem na cadeira ao lado, ele dizia assim: olha, aqueles brasileiros, eles estão sendo perseguidos porque fizeram algumas brincadeiras, parece com uma repórter lá na Rússia. E ele citou aquilo que aqueles brasileiros falaram para a mulher. Em qualquer lar que não seja cristão, mas que seja decente, se um filho proferir as palavras que ele falou, eu acho que o pai já ia passar uma surra nele bem dada. Agora, o nosso país ficou tão podre que o homem falou: não, aquilo é uma coisa natural e normal, só se for na casa dele, na minha não é. Eu penso que na de vocês também não é. E é interessante que está tão medíocre a mentalidade daqueles homens, um engenheiro, outro com outra formação, está tão medíocre, tão podre, que nós vimos o que estava contaminando é o que estava saindo. E também nós podemos conhecer um pouco do coração daqueles homens, que não tem nem mesmo o respeito a uma dama, a uma mulher. Mas é interessante que esses fariseus, eles faziam normas, eles escreviam leis. Diz a palavra que eles tinham mais ou menos 600 leis. Diz a palavra não, diz os estudos, que eles tinham 600 leis que eles puseram ali, umas mais pesadas e umas mais leves. E eles queriam que todo mundo observasse aquilo. Eles queriam que todo mundo cresce naqueles costumes, senão não teria parte com Deus. E é interessante, o Senhor Jesus, então, ele vai para um lugar. Ele vai para um lugar chamado Tiro, um lugar que significa retirar-se, mas um local que era cheio de paganismo, um local que era cheio de homens e mulheres que não amavam a Deus, não amavam a sua palavra, muito pelo contrário, viviam cultuando outros deuses. Para você ter uma ideia, a filha da cidade de Tiro, uma delas se chamava Jezabel. Aquela mulher que levou Acabe para um caminho totalmente fora da palavra do Senhor. Então, aquela região era uma região considerada pelos judeus como uma região muito pagã. E ela é de fato uma região pagã. E Jesus sai para aquele lugar. Porque é interessante, quando Jesus estava no meio do povo que ele mesmo escolheu, aquele povo não recebia. Então ele sai, não sei se para descansar, para ter um tempo melhor ali, mas ele sai. Diz a palavra que uma mulher então se aproxima dele. Ela conhece sobre ele, ela ouve falar sobre ele, sobre as obras que ele produz, e ela vai até ele. Ela tinha um problema, uma filha, estava terrivelmente endemoniada. Meus irmãos, eu quero aprender algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus se retira de um povo que é considerado um povo crente, um povo que amava a Deus, e vai para um local de homens e mulheres pagãos. Um local onde prevalecia culto, não a Deus, mas a outros, e culto a si mesmo. É interessante isso, que o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Nós aprendemos isso essa semana nos grupos pequenos que se reuniram. Ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Nós amamos quem nos ama. Nós simpatizamos com as pessoas que fazem as mesmas coisas que nós. Nós queremos as pessoas que agem da mesma maneira que nós. Mas Jesus não. Jesus se retira. Jesus se retira para os lados de Tiro e Sidom. Meus irmãos, olha para dentro de você. Você acha que você merece o cuidado de Deus? Você acha que você chama a atenção de Deus porque você cantou que assim como a corça? Você acha que você moveu o coração de Deus porque você fechou os seus olhos quando você entrou aqui e você fez uma pose de adorador mais ou menos assim? Você acha que isso mexeu com o coração de Deus? Deus te amou, pronto. Apesar de mim e de você, Deus nos amou e Ele foi até nós. Onde você estava quando o Senhor te chamou com a sua infinita graça e misericórdia?
onde você estava? Você estava afundado no pecado, no culto a você mesmo, adorando coisas, adorando homens e mulheres, adorando situações. A única coisa que você não adorava e que você não obedecia era um Deus santo e poderoso, porque o seu coração era rebelde contra o Senhor. O seu coração estava distante do Senhor, mas Ele foi até você com misericórdia e graça. Ele foi até mim e Ele nos alcançou. Ele foi nos buscar, talvez num lugar pior que Tiro e Sidom. Ele foi nos buscar, talvez pior do que Sodoma e Gomorra, mas Ele nos amou e Ele tinha propósito de ir nos buscar, como Ele tinha propósito aqui. Às vezes as pessoas entram aqui dentro e ficam aqui 20, 30 anos e dizem: o Senhor não me ama, como não te ama? Você que não identificou, porque o Espírito Santo ainda não ministrou, e se Ele ministrou, você rejeitou. Porque dia após dia você tem ouvido a palavra de Deus, e você pode se posicionar perante ela, mas o Senhor tem te amado e ainda é tempo do amor do Senhor, porque a porta da graça ainda está aberta, mas ao ressoar da última trombeta, a porta da graça se fechará definitivamente, e não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo para decisão, não haverá mais tempo para arrependimento. E é interessante que a porta da graça pode fechar para mim essa noite, e para você também. E você que é jovenzinho, adolescente, é para você também, que morre adolescente também. Eu queria que você levasse a sério o que Deus tem feito, a misericórdia que Deus tem derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. Que você reconhecesse que Ele tem te atraído pela cruz do Calvário. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eis que uma mulher cananeia. O que é uma mulher cananeia? Pela cultura judaica, é uma mulher desprezada. Ela é uma mulher considerada pelos judeus como impura. Era uma mulher considerada não amada pelo Senhor. Considerada por eles. Mas essa mulher, ela vai ao Senhor Jesus. Ela vê no Senhor Jesus única solução para a vida dela e para a família dela. E essa mulher então roga por misericórdia. Mas é interessante que ela não vai de qualquer maneira. Primeiro, ela sabia quem era Jesus. Talvez ela não tivesse ainda uma intimidade com o Senhor. Mas assim como Raabe ouviu falar das maravilhas que o Senhor tinha feito para libertar aquele povo. Ela não estava à parte da história. Ela não estava à parte dos comentários. Ela ouviu falar e ela acreditou no Senhor. Essa mulher ouviu falar de quem era Jesus. Eis que uma mulher cananeia, viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi. Ela o chama filho de Davi. Essa mulher, certamente, ela enxerga em Jesus a única solução para a vida dela. Ela enxerga em Jesus o bálsamo para o coração dela. Ela enxerga em Jesus o óleo para a sua ferida. É interessante que nós estamos há tanto tempo cultuando a Deus e talvez não tivemos experiência nem perto do que essa mulher viveu com o Senhor, ainda sem professar a sua fé no Senhor. Essa mulher também, ela tinha uma virtude que talvez a maioria das mães evangélicas não tem. Ela sabia o que se passava com a sua filha. Hoje nós vivemos o tempo da televisão, do WhatsApp, do Facebook, do prazer do culto ao corpo nas academias, nas caminhadas, onde as mães não têm tempo e perderam a identificação dos problemas com os filhos. Isso se estende aos pais com seus filhos também, aos homens da casa. Nós estamos vivendo tanto para nós mesmos, nós estamos vivendo de uma maneira tão egoísta, que nós dizemos que amamos os nossos filhos, mas muitas vezes nós não sabemos o que está se passando no coração dos nossos filhos. Nós estamos desatentos. Qual foi a última vez que você teve uma conversa sincera com a sua filha ou com o seu filho?
Qual foi a última vez que você pegou um dos seus filhos, a sós, falou, vamos dar uma volta, vamos tomar um café nós dois, vamos lá chupar um picolé de groselha, porque tem umas mães que são pão duro e uns pais também, mas um picolé de groselha dá para sair. E conversou por uma tarde com um filho seu, separadamente. Talvez para conhecer um pouco mais a sua necessidade. Talvez para identificar, através da sua conversa, alguma área que precisa ser tratada. Nós estamos vivendo um povo alienado nas coisas desse mundo. Uma igreja evangélica que está cada vez se deteriorando mais, corrompida pelas coisas de consumo e de costume desse mundo. Uma igreja chamada igreja evangélica que não tem se posicionado contra o mundo, mas a favor do mundo. Essa mulher, ela estava atenta e ela identificou que a sua filha passava por uma situação. E é interessante que essa mulher descredenciada pelos judeus, essa mulher que era grega de origem sírio-fenícia, ela viu em Jesus algo muito especial. E ela clamou por Jesus. E ela clamou de uma maneira maravilhosa. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, sinta a dor que eu estou sentindo e me ajude. Filho de Davi, eu tenho um fardo aqui. Me ajuda a carregar e levar esse fardo. Filho de Davi, eu não conseguirei se o Senhor não agir sobre a minha vida. Será que você tem orado pelos seus filhos? Será que você tem orado, filho? Será que você tem orado pelos seus pais? Será que vocês têm depositado no Senhor a única confiança para que a sua vida seja uma vida segura nele? Meus irmãos, se nós não crermos que o Senhor é Deus, nós não vamos orar mais. Aliás, eu acho que é por isso que a igreja não ora, porque ela não crê que o Senhor é Deus. Se nós soubéssemos verdadeiramente que o Senhor, Ele ouve as orações e responde, talvez haveria muito mais seriedade na oração, por minha parte e por parte de vocês. Nós dizemos que o nosso Deus pode todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele criou através da sua palavra. Mas parece que nós estamos repetindo como um papagaio algumas passagens bíblicas. Porque na verdade nós não temos nenhuma intimidade com esse Deus, a ponto de intensificarmos o nosso tempo de oração, a ponto de nos dobrarmos e nos curvarmos diante desse Deus e reconhecermos que Ele é o poder. Meus irmãos, eu chamo a tua atenção com muito amor e carinho. Você tem levado todas as decisões da sua vida ao Senhor Jesus? Você tem suplicado para que Ele tenha misericórdia da sua vida? A palavra do Senhor diz que essa mulher aqui, ela tem um problema. A filha dela não está endemoniada, mas a palavra diz que ela está horrivelmente endemoniada. Pensa na situação dessa mãe. Talvez você está comprando cigarro para o seu filho. Porque se eu não fizer isso, ele vai buscar fora. Talvez você está dando bebida para o seu filho. Porque se eu não fizer, ele vai fazer mesmo. Talvez você está permitindo que o seu filho fique na pornografia da internet. Mas isso aí é coisa de homem, né? Homem safado. Sem vergonha. Talvez você acha bonito o seu filho ou a sua filha ficar. Mas agora eles estão na idade, tá? Estão na idade de ficar? Ser sensual? Defraudar? Defraudar não é só ter relacionamento com uma pessoa que você não pode, não. É insinuar a ponto dessa pessoa ficar com desejo e você não poder satisfazer esse desejo licitamente. Mulher bota uma roupa bem sensual e desfila. Ela está defraudando vários irmãos. Nós não estamos tão apaixonados por Jesus a ponto de levarmos a sério a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa mulher tinha um grande problema, uma dor no seu coração, uma filha que estava com um grande problema.
E ela ouviu falar de Jesus. E ela foi até Jesus. Nós estamos tentando resolver os nossos problemas com o nosso próprio esforço. E nós temos colocado a nossa família em mais problemas ainda. Nós estamos tentando resolver os problemas racionalmente. Por isso as nossas famílias estão com mais problemas ainda. Eu queria que você pensasse muito bem. Você, como essa mulher, você suplica ao Senhor para que Ele tenha compaixão de você? Agora tem um problema aqui. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Primeiro teste para a fé dessa mulher. Diz que o silêncio mata, não é? Casal, quando discute, um fica em silêncio. Aí o outro vira e fala: olha, me bate, mas não fica em silêncio. Porque o silêncio me mata. Já passou por isso, Henrique? Você é crente mesmo, né? O Henrique é crente mesmo. Vai passar? Vai não, né? Não vai deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Mas às vezes a indiferença arrebenta com a gente. Mas não é isso que Jesus veio propor. Jesus apenas pausou. Ele deu uma pausa. Só que o silêncio, quando nós não estamos com a nossa fé em Cristo Jesus, o diabo usa desse silêncio para gerar em nosso coração o quê? Dúvida. E gerando dúvida no meu coração, a fé já fica de lado. E eu começo a pensar: mas e agora? Se acontecer dessa maneira, vai acontecer dessa. Se Deus não me ouvir, vai acontecer isso e aquilo e aquilo. E agora? O que eu faço? Qual foi a intenção do inimigo com a Eva? Ele colocou dúvida. Se você fizer dessa maneira, você vai ser como Deus. Espera aí, Deus falou que eu não vou, que eu vou morrer. Não, mas agora eu estou com dúvida. Ela falou: não, o Senhor falou que eu vou morrer. Ele falou: certamente não morrerás. Dúvida maior ainda. Então, na dúvida, eu vou comer dessa fruta. A turma fala que é uma maçã, eu não sei que fruta é, mas ela era aparentemente saborosa. E essa árvore é interessante, era para mostrar a obediência. O Senhor pôs um limite aqui. E o inimigo colocou dúvida no coração de Eva. E eu queria que você pensasse muito. O inimigo usa da sua dúvida para que você negue a Cristo Jesus nas suas ações. O inimigo quer isso, mas o Senhor não. O Senhor deu uma pausa. Mas é interessante que os seus discípulos, fizeram um obstáculo para essa mulher. Senhor, vamos despedi-la. Há tempo ela vem clamando. Lembra do cego Bartimeu? Ele gritou mais ainda. E essa mulher também não desistiu. Meus irmãos, os obstáculos que o mundo vai colocar para você não seguir a Cristo Jesus são muitos. E você vai achar desses obstáculos mundanos mesmo dentro de uma denominação evangélica. E talvez até mais, porque do jeito que ela está hoje, talvez até mais que no mundo. Mas é preciso que você se posicione. É preciso que você não pare. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava fraca. Diz a palavra que há 12 anos, ela tinha uma hemorragia. E uma hemorragia com 12 anos, no mínimo, enfraquecia a ponto daquela mulher estar anêmica, estar com um ânimo complicado. Mas aquela mulher, ela vence a multidão e toca nas vestes do Senhor Jesus. E os discípulos queriam que ela fosse despedida, que ela estava talvez importunando o mestre. Mas é interessante, o Senhor agora, Ele dá mais um teste de fé nessa mulher. Olha o que diz a resposta dele no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Realmente, o povo de Israel, o povo escolhido, a prioridade era. Mas é interessante, se nós formos no capítulo 7 de Marcos,
Olha que maravilha, como é que Deus é bom e maravilhoso. Capítulo 7 de Marcos. Versículo 27. Dá ali uma esperança. Deixa primeiro que se fartem os filhos. O que o Senhor está dizendo, olha, eu vim primeiro para o povo de Israel. Mas se ele veio primeiro, quer dizer que haverá o segundo e o terceiro. E nós somos esse segundo e o terceiro. E essa mulher, essa segunda e terceira. Então, diante dessa resposta, essa mulher que estava cheia de fé, ela não deu um passo atrás. Talvez se fôssemos nós com essa pouca fé, nós ficaríamos bravos. Nós teríamos algo para discutir com o Senhor. Como nós somos murmuradores quando as coisas não são de acordo, a resposta não vem de acordo com aquilo que nós esperamos. Nós murmuramos. Ou talvez o Senhor não nos tenha respondido ainda, nós estamos murmurando. Essa talvez seja a nossa maior característica. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela não desanima. Essa resposta talvez desanimaria qualquer um de nós aqui. Mas essa mulher tinha uma fé legítima. Essa mulher cria realmente em Cristo Jesus. Então, ela não era aquela mulher dolorida. No meio de uma denominação hoje, muitas pessoas sensíveis. Elas são sensíveis a tudo. Elas são sensíveis ao irmão que não dá paz do Senhor. Elas são sensíveis ao irmão, talvez, que colocou uma palavra na hora errada. Elas são sensíveis a acordar cedo para orar. Elas são sensíveis a largar a televisão. Elas são sensíveis. Não, não são. A largar a televisão, não. A orar, sim. Mas o pior dessa geração é que ela não é sensível ao pecado. Mas essa mulher não era sensível. Essa mulher olhou para Cristo Jesus, fixou os olhos em Cristo Jesus e falou: aqui está aquele que vai aliviar minha dor. Ela não tirou os olhos de Cristo Jesus. Ela não deixou que nada desviasse o olhar dela. Interessante, no versículo 25 ela vai dar a prova disso, que diz: ela porém veio e o adorou. Meus irmãos, pensa, ela passou pelo silêncio. Ela passou pelo Senhor dizer que ela não era da primeira que tinha que ser socorrida. Ela sim mesmo adora o Senhor. Nós temos uma facilidade de adorar o Senhor quando nós temos uma bênção, né? Nós temos a facilidade de chegar em casa e ser cordiais com a nossa família quando nós recebemos uma bênção, né? Mas nós não temos a facilidade de adorar o Senhor quando a resposta é não. Ou quando é diferente daquilo que nós esperamos. Ou quando o nosso dia não é bom, nós não adoramos o Senhor dentro das nossas casas, sendo cordiais com as pessoas da nossa casa. Nós temos a desculpa que nós passamos por um problema, então nós podemos tratar os nossos filhos de qualquer maneira, o nosso cônjuge de qualquer maneira, por quê? Nós achamos que nós estamos com um álibi bom para isso. Não. Essa mulher estava diante de uma afirmativa que não lhe agradava. E esta mulher adora, quer dizer, ela se prostra com o coração, ela se curva incondicionalmente ao Senhor. Meus irmãos, você espera de Deus algo em troca para que você possa adorá-lo? Você fez no seu coração um voto com o Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te adorar? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou te servir? Meus irmãos, é um voto perigoso. Se não for a misericórdia do Senhor, é um voto perigoso para você. Mesmo com a resposta desfavorável racionalmente. Essa mulher adora a Deus. Ela se prostra com o seu coração diante do Senhor. Talvez nós sejamos a geração mais incrédula dos últimos tempos. Talvez nós sejamos a geração mais dura de coração. Talvez nós sejamos a geração insensíveis ao cuidado de Deus.
Eu não tenho visto as pessoas terem prazer de ir para um culto de adoração. Eu não tenho visto as pessoas tendo prazer de dizer, olha, como é bom o meu tempo de oração. Eu não tenho visto as pessoas entrarem dentro de um templo somente para louvar o Senhor. Não para pedir coisas, mas para adorar ao Senhor. E eu não tenho visto os testemunhos, primeiro dentro das casas, segundo no trabalho ou no lazer fora, de adoradores que adoram em toda e qualquer circunstância. Eu me incluo nesse meio. Meus irmãos, agora é interessante que Deus vai mexer com o ego dessa mulher. Versículo 26, então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É interessante que esse povo, eles eram considerados pelos judeus como cães impuros. E agora o Senhor diz assim, olha, eu não vou pegar uma coisa nobre como um pão e lançar o cachorrinho. Talvez agora era a hora de passar a faca na nossa jugular emocional. Talvez agora seja o maior confronto com o ego de um ser humano. O Senhor dizer isso para essa mulher. Talvez houve um silêncio nesse momento. E todo mundo disse, agora essa mulher vai ficar brava, vai embora. O nosso ego tem sido a principal razão de nós não adorarmos ao Senhor. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, e nós nos achamos tão bons, que nós não conseguimos chegar ao Senhor com o coração totalmente prostrado a Ele. Você se imagina nesse lugar? Você se imagina recebendo uma palavra aqui, como essa? Como está o seu coração? Essa mulher agora, ela vai mostrar algumas características. Humilhação, adoração, reconhecimento da sua miséria e esperança na graça. É isso que a igreja não está conhecendo hoje. E eu chamo de igreja, não a igreja lavada no sangue do Cordeiro, mas os movimentos evangélicos. É isso que nós não estamos entendendo. Que a nós cabe o corar de vergonha, como diz Daniel, capítulo 9, se não me engano. A nós cabe o corar de vergonha. Nós estamos querendo fazer as coisas que é para Deus fazer, e nós não estamos fazendo as coisas que cabe a nós fazer, que é nos dobrarmos, nos curvarmos, nos humilharmos perante o Senhor, e a nossa oração devia ser, Senhor, esvazia o meu coração a ponto de que eu tenha mais necessidade do Senhor. Nós estamos tão animados conosco mesmo que nós temos pouco tempo durante o dia para pensar nas coisas maravilhosas do Senhor. Aliás, eu faço agora com você uma pergunta. E você não vai responder em voz audível, mas você vai responder no seu coração. Hoje, quanto tempo do seu dia você pensou nas coisas dos céus? Eu recebi uma postagem hoje muito interessante. Diz que na Policlínica, lá na UPA, não tinha ninguém. Na hora do jogo do Brasil, não tinha ninguém. Não sei se é verdade aquilo. Eu não confio muito nas coisas de Facebook. Assim são os nossos valores. Assim são os nossos valores. Nós estamos mais interessados nas coisas desse mundo do que nas coisas dos céus. Essa mulher, então, ela está vazia de si mesma. O Senhor teve uma misericórdia e esvaziou, e essa mulher consegue adorar depois dessa terceira fase. Depois dessa fase mais dura aqui que um homem cheio de ego pode passar. E essa mulher adora o Senhor. E como eu adoro o Senhor? Dizendo coisas, cantando cânticos.
Eu acho um dos erros mais grosseiros da igreja contemporânea é nós dizermos, agora vamos passar para o momento de louvor e adoração. Para mim é o pior erro que temos hoje na liturgia de um culto. Então aquele momento é louvor e adoração. Quando eu entrei naquela porta não era. Quando eu estava na minha casa não era. Quando eu estava naquele ônibus não era. E quando eu sair daqui também não vai ser. E quando a palavra for exortativa, então não é louvor e adoração. É só exortação, eu não estou adorando o Senhor nisso. Eu recebo a palavra, eu não glorifico a Deus. E aí quando eu for para o meu trabalho, então é que não vai ser mesmo. Por quê? Porque aquela mulher, quando ela ouve aqueles 3 momentos do Senhor, ela está ali, incansável, perseverante, crendo que valeria a pena, até o final. Até o final. E essa mulher então, ela está dessa maneira porque ela sabe, tudo que ele falar, eu mereço, porque eu sou miserável. E nós não somos assim. Nós somos cheios da sensibilidade. Essa mulher então, ela espera agora na graça, no favor imerecido de um Cristo, filho de Davi. O quanto você espera na graça. O quanto você ama Cristo a ponto de confiar. Esperar totalmente na graça dele. Agora, a resposta dessa mulher comprova a fé que ela tem. Olha o que ela diz. 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos. Meus irmãos, essa mulher estava disposta a qualquer situação para receber algo que viesse do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Ainda que fossem migalhas das bênçãos do Senhor. Ainda que fosse alguma coisa muito pequena que descesse do reino dos céus para ela. Era tudo o que ela precisava. Nós estamos confiando agora no próximo presidente. Os evangélicos estão brigando pelo nome de um presidente, futuro presidente. Os evangélicos estão brigando por nome de denominação. Os evangélicos estão brigando por coisas que vão passar. Mas eles não conseguem olhar para Cristo Jesus, ter fé absoluta em Cristo Jesus e depender daquilo que desce dos céus e não do homem. Nós estamos esperando em homens e não num Deus santo e poderoso. Esse é o problema da nossa fé. Esse é o problema porque nós não temos visto e sentido o manifestar de Deus. Irmãos, o manifestar de Deus não é porque um pregador vem aqui e agita o povo. Isso aí é um pregador agitado. Não é porque o irmão cantou e chorou e todo mundo aqui largou o instrumento e deitou no público. Não é isso. O manifestar de Deus, ele vem pela palavra do Senhor, que é o poder. O Evangelho de Deus é o poder. Ele não só faz com que um homem caia, como Daniel caiu, mas quando aquele homem levantar, ele vai ser mais adorador do que quando ele caiu. Ele vai ser mais correto na sua vida do que quando ele caiu. Ele vai ser mais maduro ou perfeito, vamos dizer perfeito como maduro. Por quê? Porque nenhuma manifestação do Senhor num homem, ela deixa de ter um fim proveitoso. Nenhuma manifestação deixa. É sempre proveitoso. É sempre algo tremendo. E o melhor que Deus faz num homem, não é curar o câncer do homem. Não é dar um casamento bonito para o homem. É regenerar um homem. É pegar um homem que ama o pecado, que é rebelde contra Deus, e transformar o coração daquele homem. A partir dali, aquele homem agora vai amar a palavra de Deus e vai odiar o pecado. Ele não vai ser mais sensível às coisinhas pequenas dessa vida, mas ele vai ser sensível ao pecado. Ele não quer, ele sente, agride ele. E isso é que nós não temos visto nos homens que têm caído nas igrejas. Porque eles levantam mais pecadores do que se prostraram. Não há mudança nas suas posturas, nem no seu modo de conduzir a vida.
As suas palavras continuam palavras cheias de pecado. Como desses homens lá na Rússia que brincaram de uma maneira muito terrível com aquela mulher. Meus irmãos, o resultado da perseverança daquela mulher, o resultado de uma fé correta daquela mulher, o resultado da fé única, exclusiva em Cristo Jesus, é uma palavra que o Senhor deixa para ela: faça-se contigo como queres, ou seja, seja feito como tu desejas. Vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Essa mulher foi a pessoa certa. Essa mulher foi da maneira certa, prostrada. Essa mulher, além de receber ali uma palavra, vamos dizer, vou chamar de dura, do Senhor. Primeiro o silêncio, depois duas palavras fortes do Senhor. Essa mulher perseverou. A sua fé estava solidificada no Senhor. E ela reconhece que do Senhor vale a pena tudo que vier dele. E o Senhor então contempla a fé, ele ainda diz: mulher, grande é a tua fé. Ele não achou isso no povo que se chamava pelo nome do Senhor. Ele não achou isso dentro da igreja evangélica da época. Mas ele achou isso numa mulher que era chamada pelos evangélicos de pagã, que era de um lugar onde falava: só tem bandido, só tem abominável ao Senhor. Foi lá que o Senhor encontrou a fé. Por isso, meu irmão, não critique a fé do seu irmão. E não menospreze o quanto o seu irmão ora, ou como ele ora, ou como ele crê. Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe realmente. O que resultou nisso? Uma palavra maravilhosa do Senhor para essa mulher: a tua fé é grande, a tua fé é diferenciada. E agora, a sua filha foi liberta. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Meus irmãos, se você tiver um posicionamento aqui, você pode ser um canal de bênção na sua família que você nem imagina. Essa mulher cria no Senhor Jesus. Essa mulher não usou de atalhos para que o Senhor a curasse. Essa mulher esperou somente, exclusivamente e totalmente no Senhor Jesus. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está a sua vida? Quanto tempo do seu dia você pensa nas coisas do alto? Eu sei que você trabalha. Eu sei que uma dona de casa trabalha mais que um homem fora de casa. Eu sei disso tudo. Mas eu sei também que a sua mente está livre. E você pode trabalhar e pensar. E você pode trabalhar e glorificar a Deus. E você pode ter palavras que louvem ao Senhor. E você pode ter reações que mostram de quem você é filho. Eu e você precisamos nos importar com que tipo de adoração nós temos levado ao Senhor. Ah, meu irmão, o Senhor não sonda apenas o que você faz, Ele sonda as suas intenções. E Ele sabe o porquê que você tem feito. Não somente o que você tem feito. Talvez o que você tem feito, nós todos, homens aqui, que não enxergam um palmo à frente do nariz, nós vamos falar: pô, aquele cara é ó, aquela mulher é ó. Mas e para o Senhor? Você é ó? Você realmente tem amado ao Senhor a ponto de se entregar a Ele e se alegrar nele? Nós estamos vivendo um dos piores tempos de corrupção do nosso país. Quanto mais você assiste ou você lê um jornal, parece que mais irado e mais descrente você fica, de tanta lambança, de tanta anarquia, de tanta corrupção. Talvez seja tempo de você ler mais a palavra e menos os noticiários. Talvez seja tempo de você acreditar nas promessas do Senhor e não nas promessas do homem que vai à televisão ou sobe num palanque. Talvez seja tempo de você tentar conhecer mais desse Deus e não o programa político do seu candidato. Talvez seja tempo de você dizer: Senhor, eu estou realmente resolvido a morrer para mim mesmo, não esperar nada desse mundo, esperar somente no Senhor. Talvez seja esse tempo que está faltando para nós como igreja do Senhor.
nos voltarmos totalmente, inteiramente ao Senhor. Nós aprendemos com uma mulher considerada gentia, e nós estamos dizendo aí fora que nós cremos, mas a fé desta mulher, o Senhor chamou de grande. E a minha fé, e a sua fé, como o Senhor chama? Como o Senhor tem falado? Que Deus te abençoe, que você possa pensar e repensar a sua vida espiritual, que você possa depender de Deus de uma maneira tão forte, tão grande, tão maravilhosa, que você realmente espere dEle, somente nele. Coloque os seus olhos no alvo que é Cristo Jesus. Não perca seu tempo olhando para o lado. Não perca o seu tempo com o chamamento do mundo. Neemias estava construindo. Aqueles dois homens lá, Tobias e Sambalate, eu acho que o nome dele era esse. Eles vieram falar, vem aqui, desce no vale aqui que nós temos coisa para lá. Ele falou, não, extensa é a obra que eu tenho a fazer. Eu não posso perder o tempo. O mundo quer tirar o teu foco. O mundo quer levar você para distante do Senhor. O mundo quer dizer, olha, você não merece isso. Você não merece esperar Deus responder. Olha, eu acho que Deus não vai te responder. E olha, eu acho que Deus vai te responder diferente daquilo que você está esperando. Então essa mulher, ela suportou todas essas fases. Mas ela se deleitou no Senhor. E ela obteve do Senhor o favor que ela necessitava. Mas primeiro ela passou pela prova. Primeiro ela passou pelo vale, glorificando a Deus no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar também pelo irmão Saulo Santos, lá de Londrina. Que Deus abençoe o Saulo, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, meu irmão. Meu irmão, você veio, você tomou uma decisão correta. Talvez você esteja cansado, talvez você tenha tido uma semana com problemas, talvez o seu ânimo não estava bom, mas você falou, eu vou pela fé, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que chegar e romper as barreiras. Nós não podemos deixar o inimigo colocar no nosso coração o desânimo, nós temos que ir. E se o desânimo vier, falar, eu vou mesmo desanimado, porque eu preciso desse meu Deus, eu preciso adorá-lo. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós aprendemos que tudo provém do Senhor. Senhor Deus, nós entendemos que tudo que o Senhor liberar é bom para nós, Senhor Deus. Ainda que o nosso ego seja ferido, Senhor Deus, ainda que a resposta demore pelo nosso contar do tempo, o Senhor é perfeito. Todas as coisas o Senhor pode, todas as coisas o Senhor sabe fazer, todas as coisas, Senhor Deus, que vêm do Senhor são boas, Senhor Deus, e trazem direção para as nossas vidas. Nós queremos louvar pelas tribulações que temos passado, cada luta aqui de cada família. Nós sabemos que nessas lutas nós podemos nos prostrar ante o Senhor e dizer, o Senhor é Deus, independente da situação. Senhor Deus, Tu és o Rei da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, que cada família aqui possa alicerçar a sua fé em Cristo Jesus, possa viver realmente uma vida que glorifique a Deus. Senhor Deus, nós precisamos ser conhecidos como uma geração que vai contra o mundo, mas que lida com as coisas de Deus com reverência, temor. Nós precisamos, Senhor Deus, ser conhecidos pelas nossas reações. As nossas reações não podem ser explosivas, não podem ser fora da palavra, não podem ser de acordo com a vontade de Satanás, mas de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, corrige os nossos corações, transforma a nossa vida, Senhor Deus, porque nós precisamos levar a mensagem da salvação através da nossa vida. Senhor Deus, a vida de um cristão é carta escrita e lida por todos, Senhor Deus. Então nós precisamos avançar, Senhor Deus, com a mensagem da cruz, a única mensagem que pode tirar um homem da condenação e levar em segurança para a Nova Jerusalém. Faz um milagre em cada vida aqui, nos leva, Senhor Deus, nos leva na Tua paz, Senhor Deus, aquela paz que excede todo entendimento humano. Dirige as nossas vidas no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a paz do Senhor.